Hoje eu vou apresentar 3 técnicas simples que vão ajudar você a manter o foco de maneira consistente para se preparar para uma seleção de mestrado em Direito. Essas 3 técnicas eu não aprendi do nada, né? Essas 3 técnicas eu tirei de 3 livros. Eu tirei do livro Poder do Hábito, tirei do livro Hábitos Atômicos e também tirei do livro Faça o Trabalho que Precisa Ser Feito. Inclusive, eu indico demais esses 3 livros. Esses 3 livros são muito legais e valem muito a pena serem lidos, porque eles têm muitas dicas de maneira prática e baseada em vários elementos da ciência que vão ajudar você a ser mais produtivo de maneira geral. Isso é muito legal. Inclusive, se você tiver interesse que eu fale mais desses livros e de outros livros também, porque esses livros de produtividade eu gosto bastante, deixa aí nos comentários. Se eu ver que tem muita gente interessada, eu posso trazer mais conteúdo sobre isso. O meu interesse por esse tipo de tema, ele se dá desde a época da graduação. Eu era partidário daquela ideia de quanto menos tempo você tem, mais coisas você faz. Para vocês terem uma ideia de como eu levava esse negócio a sério, durante a graduação, por muito tempo, eu tive 2 estágios, um estágio público e um estágio privado. Eu tinha monitoria, eu tinha a própria faculdade para fazer e ainda tinha que encontrar tempo para estudar para o mestrado e namorar. Pasmem vocês. Então, realmente era muita coisa que eu tinha que fazer durante aquele período para tentar aí achar meu lugar ao sol no mundo do direito, né? Mas eu não me arrependo mesmo. Agora, eu sofri algumas consequências por conta disso. E essas consequências eu queria que você não sofresse. Por quê? Por ter todas essas coisas para fazer, acabava que eu tinha dificuldade de produzir de maneira eficiente. Foi aí que eu comecei a me interessar por esse tema de produtividade e de gestão de tempo. Um dos problemas que aconteceram foi que durante o meu último ano da faculdade, que eu tinha tudo isso que eu falei para vocês e ainda tinha que estudar para a OAB e estudar para a seleção de mestrado em Direito, durante esse ano eu fiz tudo isso e não consegui passar na primeira fase nem da UFC e nem da UNB. Então, eu sofri algumas consequências por conta da quantidade de coisas que eu fazia, mas não me arrependo porque foi algo que me acostumou sempre a ter várias coisas em curso na minha vida. Inclusive, se você não quiser passar pelo mesmo perrengue que eu passei durante esse período de tempo para passar nas seleções de mestrado, eu convido você no dia 16 de fevereiro, às 7 da noite. Eu vou fazer uma live no Instagram, lá no canal Pesquisando Direito, onde eu vou conversar com vocês e vou apresentar para vocês um pouco da minha técnica de desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, especialmente na produção de projetos de pesquisa. Nessa live eu vou explicar onde que você precisa focar as suas energias para conseguir passar de primeira na seleção de mestrado em Direito. E aproveitando esse momento, ao final da live, eu vou explicar um pouco de como que vai funcionar a primeira turma que eu vou abrir para orientação focada para seleções de mestrado. Então, se você tem interesse em fazer uma seleção de mestrado, não importa onde você quer fazer, vai participar da live, porque eu vou explicar tudo isso e vou apresentar tudo como funciona. Inclusive, se você está pensando em fazer mestrado em Direito, eu indico fortemente que você baixe a lista de temas de pesquisa, que eu vou deixar aqui no link dessa postagem. E nessa lista eu vou colocar ali mais de 50 temas diferentes que podem ser utilizados para produção de projetos acadêmicos que vão servir para o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos. Então, vai lá e clica no link. Voltando ao tema do vídeo. Então, quais são as 3 técnicas que eu falei aqui? Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho para sugerir para vocês é a seguinte: faça as coisas que demandam mais trabalho, que fazem com que a gente tenha mais preguiça, o mais cedo possível ou depois de momentos de grande descanso. Segundo Charles Duhigg, lá do livro do Poder do Hábito, ele explica que a gente tem uma espécie de bateria. É como se a gente fosse um celular. O celular tem a bateria, que é a quantidade de energia que ela possui, e a gente precisa estar com as baterias recarregadas para poder desenvolver trabalhos intelectuais. Essa bateria, a nossa bateria, a bateria que eu estou falando aqui, ela não é propriamente dita uma bateria de energia. Ela é uma bateria de força de vontade. Nós, seres humanos, temos uma tendência a, depois de momentos de longo descanso, ter mais facilidade para executar trabalhos que impliquem maior esforço cognitivo. E na medida que o tempo vai passando, essa barra de energia
ela que começa 100%, vai diminuindo ao longo do dia. O nome técnico disso é deplexão do ego. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu já fiz um vídeo explicando como é que funciona essa lógica e essa ideia. Nesse vídeo eu explico um pouco de como que foi desenvolvida a pesquisa que chegou à conclusão sobre isso. E eu vou indicar aqui para vocês que vai aparecer em algum momento aqui do vídeo. Em resumo, qual é a ideia aqui por trás dessa lógica? A ideia é que você deve buscar executar os trabalhos que você tem mais preguiça de fazer durante o período da manhã, porque você acorda e aí você tem um alto nível de energia para poder executar trabalhos mais complicados, ou depois de pequenos descansos. Por exemplo, imagina que você tem aí o costume de dormir pela tarde, tirar a siesta. Então esse também é um bom momento, depois da siesta você fazer alguma dessas atividades. Que atividades são essas? Atividades de leitura, por exemplo. Pegar um artigo difícil, um artigo que você sabe que você tem que ler, mas você não consegue porque você tem preguiça. Então, existe um momento em que nós somos mais produtivos e esse momento é geralmente depois desses descansos prolongados. Então, tente montar um horário em que você possa separar, nem que seja aí o tempo de 20 minutos para poder fazer uma leitura ou para escrever, começar a escrever o seu projeto de pesquisa. Uma outra coisa que ajuda muito para você conseguir manter o foco e garantir que a sua preparação vai ser consistente ao longo de todo o período é criar metas que sejam simples e que sejam fáceis de se executar. Qual é o grande problema de quando a gente vai produzir as nossas metas, né? O nosso problema é que a gente já quer começar muito forte. Por exemplo, imagina que você vai para a academia, mas que você passou 2 anos parado. Você não pode esperar que você vai ter o mesmo desempenho físico que você teria se você tivesse, ao invés de 2 anos parados, 2 anos fazendo exercício. Então, isso funciona para as outras atividades que nós fazemos. Se você quer ter, por exemplo, o hábito de leitura para conseguir ler todos os textos que vão cair na sua seleção de mestrado, não adianta você começar logo na primeira semana definindo que você vai ler 4 horas por dia, porque não funciona. Nosso corpo precisa se acostumar e nosso corpo precisa se ambientar. Então, a ideia é que você crie metas que sejam muito específicas e que sejam simples de se executar. Eu vou dar um exemplo voltando para a academia. Desde o final do ano passado, tinha o interesse de fazer exercício todos os dias. Então, o que foi que eu fiz? Ao invés de simplesmente dizer que eu tinha que fazer 50 minutos de exercício por dia, eu estabeleci como meta que eu deveria ir para a academia todo dia ao meio-dia. Então veja, meu cérebro ele entende de maneira muito simples do que se trata a minha meta. Eu tenho que ir para a academia e chegar na academia é a minha meta. Só que quando eu chego lá, eu tenho vários aparelhos disponíveis. Então se eu já estou lá, eu vou e faço meus exercícios. Então veja, o meu cérebro, ele poderia ficar com preguiça de fazer exercício, mas como ele interpreta que a minha meta é simplesmente ir para a academia, fica realmente mais fácil, tá? Eu falo por experiência própria. Eu tenho conseguido ir para a academia com uma frequência que eu nunca tinha conseguido antes. E uma coisa importante é você determinar também o momento em que você vai fazer isso. Vários livros apontam que o momento que você separa é importante. Por exemplo, lá no Hábitos Atômicos, ele deixa bem claro que você tem que estabelecer uma hora específica, um momento específico, porque o seu cérebro, o seu corpo, ele vai se acostumando e vai entrando numa rotina a partir disso. Por exemplo, quando eu defino que eu tenho que ir para a academia todo dia ao meio-dia, o meu cérebro, ele sabe, ele tem um momento ali reservado do dia que ele sabe que ele vai para a academia. Se você quiser ser ainda mais específico, você ainda pode colocar uma condição que é a seguinte: eu tenho que ir para a academia todo dia ao meio-dia e caso eu não consiga ir para a academia, eu irei às 4 da tarde. Então você já está criando aí mecanismos que vão ajudar você a encontrar uma solução fácil caso você não consiga ir para a academia. No caso aqui, existem várias atividades que você poderia organizar dessa forma. Por exemplo, todo dia ao meio-dia eu vou ler um pedaço de um artigo importante, ou eu vou ler
um livro que eu sei que vai ser importante para a seleção de mestrado. Ou eu vou escrever pelo menos uma página do meu projeto de pesquisa. Fazer qualquer uma dessas metas, estabelecendo de maneira clara o que você vai fazer e o momento em que você vai fazer, certamente vai ajudar você a garantir um foco de maneira prolongada. Uma outra característica que eu achei muito legal e que está no livro Faça Aquilo que Precisa Ser Feito é que você precisa entender que o nosso corpo ele funciona à base de ciclos. Lá, segundo o autor, que é o Tony Schwartz, ele propõe, inclusive, que você faça ciclos de atividade. É como se a gente fosse um ser pulsante. Então, o que acontece? Nós somos seres cíclicos. Então, você precisa criar ciclos de atividades. Ao invés de você estabelecer que você vai estudar por 4 horas por dia, 4 horas é um ciclo muito grande para você ter uma atenção super focada. E ainda mais hoje, que a gente está muito acostumado com rede social e a nossa atenção tem sido cada vez menor, a nossa capacidade de garantir um foco concentrado é cada vez menor. Então a ideia é que você produza ciclos de alta produtividade intercalados com ciclos de descanso. E o que ele propõe é que você separe um ciclo de 90 minutos. E aí dentro desses 90 minutos você vai ter um alto foco e depois você descansa. E aí você pode montar o ciclo que fica melhor para você. Se você quiser, e eu até proponho isso, ao invés de fazer um ciclo de 4 horas, de 2 horas, comece com um ciclo de 20 minutos. Todo dia eu tenho que ler 20 minutos ao meio-dia. E aí você tenta fazer isso. Faça chuva ou faça sol. Lê os 20 minutos, não quer mais ler, para de ler. Se quiser continuar lendo, segue lendo. Mas cria uma meta que seja simples, que seja baseada em um momento específico do seu dia, que tenha um período de duração que seja coerente com a sua capacidade de concentração. A ideia aqui é que você comece primeiro para depois ganhar qualidade. Uma coisa importante, tá, gente? Primeiro a gente faz a frequência para depois a gente fazer a consistência. O que eu quero dizer com isso? Se eu quero ir para academia todos os dias e eu quero fazer exercício todos os dias, o meu foco inicial não deve ser em ir para academia e fazer com todos os pesos no máximo. O foco deve ser simplesmente ir para academia. Quando meu corpo se acostumar e entender que eu tenho que ir para academia, a partir daí eu começo a aumentar a qualidade dos meus exercícios. Então, primeiro vem a frequência e depois vem a qualidade. A mesma coisa acontece para a preparação de mestrado. Primeiro você cria uma frequência de estudos, que pode ser aí o tempo de 20 minutos, e na medida que o seu corpo vai se acostumando com essa rotina, você pode ir aumentando gradativamente o tempo de estudo que você vai ter. Vale muito a pena fazer isso. Um dos períodos que eu mais li foi no período do mestrado, em que eu defini que eu leria pelo menos 20 minutos por dia. E esses 20 minutos, somando aí todos os dias da semana, renderam aí vários livros lidos. Então vale muito a pena seguir essas dicas. E caso você tenha aí alguma dúvida de como montar esses ciclos, deixa aí nos comentários a sua dúvida, que eu vou fazer toda a questão de responder. Muito obrigado e a gente se vê na próxima.